Bom, essa noite eu quero falar com você sobre um tema que Deus começou a ministrar esses dias no meu coração, a respeito do extraordinário. Quantos creem que Deus tem o extraordinário para a tua vida? Quantos vocês creem nisso? Mas o que Deus tem me mostrado, irmãos, é que o extraordinário pode estar a um quebrantamento de distância. O extraordinário na nossa vida pode estar apenas a um quebrantamento de distância. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10. Eu vou ler primeiro os versículos 13 até 15. Lucas 10, de 13 a 15, diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu não gosto de ser repreendido. Eu não gosto de levar bronca. Talvez alguém até pergunte: mas pastor Luiz, de quem você leva bronca? Alguém disse que você é certo até quando você casa. O dia que você casa, tudo que você faz está errado. Quantos aqui têm filhos? Quem tem filhos com mais de 18 anos? Pronto. Você já tem alguém na sua casa que te dá bronca. Alguém que reclama, que diz: pai, não pode falar assim. Não é desse jeito. Meu Deus, você não pode usar essa roupa. Eu não gosto de levar bronca. Alguém pode perguntar: de quem você leva bronca, pastor? Dos meus pastores. Um dia eu encontrei uma moça aqui que ela me pediu: pastor, você não me envia para missões? Eu falei: eu vou levar isso para o presbitério. Ela falou assim: mas não é você que manda? Eu falei: moça, você não está sabendo de nada. Eu não gosto. Agora, se você é como eu e você não gosta de ser repreendido, terrível coisa é ser repreendido por Jesus. E olha, eu posso dizer para você que já fui. Há uns anos atrás, eu e a Eliane, nós fomos privilegiados porque a igreja recebeu um profeta. E vocês sabem que nós, como igreja, sendo uma igreja profética, nós agendamos o tempo profético. E o pastor, me lembro que na época o pastor Miguel se aproximou de mim e da Eliane e falou: vocês vão ser ministrados profeticamente, então se preparem, porque o profeta vai chamar vocês. E eu lembro que o profeta estava aqui, tinha 2 cadeiras, nos chamaram, nós nos ajoelhamos, e ele virou e falou assim: caíram, mas se levantaram. Não é bom você começar recebendo uma palavra profética, onde o profeta começa dizendo de cara: caíram. Irmãos, a verdade é que a nossa atitude estava muito ruim naqueles dias, ou tinha estado. Nosso coração estava ofendido. Nós nos tornamos resistentes para a nossa liderança, para os nossos pastores. Em alguns momentos eu me reuni com outros pastores em momentos informais e eu falei mal do meu pastor. Eu reclamei das posturas dele. E Deus nos repreendeu severamente antes desse dia. E eu me lembro que eu e a Eliane marcamos, fomos na casa do pastor Miguel e falamos: pastor Miguel, nós viemos aqui para falar com o senhor, para te pedir perdão. E ele falou: de quê? Não, é que a gente tem falado mal do senhor. A gente fez isso, e nós reconhecemos que nós estamos errados, nós estamos aqui para nos arrepender, nos perdoe. E algumas semanas depois nós estávamos aqui recebendo a palavra profética, e o profeta diz: caíram, mas se levantaram. E ninguém entendeu
na igreja. As pessoas ouvem isso, parece uma coisa maravilhosa. Caíram, mas se levantaram. Mas nós que estávamos ali, nós estávamos vermelhos de vergonha. Esperávamos não ter que ter passado por aquilo. Essa passagem que eu acabei de ler, irmãos, escrita por Lucas, ela expressa o coração de Jesus a respeito daqueles para quem uma grande manifestação de poder aconteceu. Na verdade, Lucas está dizendo assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ele está repreendendo eles porque ele está dizendo: um dunamis aconteceu no meio de vocês. Essa noite nós vamos precisar guardar 3 palavras. Faça assim comigo, faz assim, 3. Quantos aqui falam grego? A minha esposa às vezes fala a mim: acho que você está falando grego. Mas nós vamos aprender 3 palavras gregas. A primeira palavra é dunamis, diga comigo, dunamis. A segunda palavra é metanoia, diga metanoia. A terceira palavra é eirene, diga comigo, eirene. As 2 primeiras talvez você estava familiarizado. Na verdade, quando nós falamos a palavra dunamis, essa é uma grande liberação de poder, é da onde vem a palavra dinamite. E Jesus estava dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se o dunamis que aconteceu no meio de vocês tivesse acontecido também em Tiro e Sidom, há muito eles já haviam se arrependido e se vestido de cinza e cilício, já se haviam vestido de saco. Uma grande atuação de poder. Na verdade, o que Jesus estava dizendo é que ele invadiu, o poder de Deus invadiu as esferas celestiais, onde a Bíblia diz que estão espíritos dominadores. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, espíritos que atuam nas regiões celestiais. Uma grande atividade do poder de Deus rompeu essa esfera e invadiu as cidades de Betsaida, as cidades de Corazim, as vilas, Cafarnaum, e grandes milagres aconteceram, grandes curas sucederam, cegos viram, coxos andaram, pessoas que tinham moléstias intermináveis foram curadas momentaneamente. Grandes coisas Deus fez. Irmãos, eu comecei a ler essa passagem e eu não estava pensando em preparar uma pregação sobre isso. Eu comecei a ficar constrangido, porque de fato a eternidade invadiu o tempo para eles, mas o que Jesus está dizendo é que eles desperdiçaram a oportunidade. E eu comecei a pensar na minha vida, eu comecei a pensar quantas vezes os céus invadiram a terra para fazer milagres a respeito da minha vida. Quantas vezes Deus atuou com poder, com milagres, para intervir a meu favor, e algumas vezes coisas que são corriqueiras, mas, por exemplo, naquele dia eu parei para pensar, eu nunca passei uma noite com meu filho, uma das minhas filhas, no hospital. Esse é um milagre. Eu nunca precisei levar um filho. Minhas filhas hoje têm 26 e a outra tem 29 anos. Eu nunca estive no hospital com um filho. Apenas no dia que a gente foi na maternidade. E esse é um grande favor de Deus. Esse, sem dúvida, é uma bênção tremenda. Mas, irmãos, nem sempre essas coisas me fazem ter um coração quebrantado. Nem sempre essas coisas me tornam mais sensível ao poder e à graça de Deus. O que Jesus estava dizendo, ele estava dizendo assim: Betsaida, Corazim, eu atuei com dunamis no meio de vocês, mas isso não produziu metanoia. Isso não produziu uma mudança de mentalidade em vocês. O fato de eu ter
invadido o tempo com a minha presença, com a minha graça, não mudou a configuração da mente de vocês. Em nada afetou as motivações de vocês, em nada mudou o comportamento de vocês, em nada transformou os pensamentos de vocês, em nada tocou as suas atitudes, em nada. Existe um contexto dessa passagem, porque de fato Lucas 10 começa com o envio de 72 discípulos, que preparariam a chegada de Jesus a diferentes cidades. Eles foram adiante de Jesus, e Jesus de fato, quando os enviou, ele disse: olha, vocês vão e curem os enfermos, ressuscitem os mortos, preparem essas cidades para a minha chegada. Se você puder me acompanhar, vá a Lucas 10, a partir do versículo 1, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 diante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E Jesus, quando envia esses discípulos, ele deixa claro que eles enfrentariam oposição, resistência e hostilidade. No versículo 3 você vai ler que Jesus diz assim: vão, eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Jesus estava preparando seus discípulos, dizendo: eu estou enviando vocês para uma tarefa onde vocês vão encontrar resistência, onde vocês vão encontrar hostilidade, onde vocês não necessariamente vão ser bem recebidos, vocês vão encontrar oposição. E para deixar isso mais claro, ele continua no versículo 10, versículo 10 a 12 de Lucas 10, ele explica um pouco melhor. Ele diz: mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Há uma versão que diz: o reino de Deus está disponível para vocês. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que aquela cidade. E exatamente nesse lugar onde Jesus está dizendo: mesmo aqueles que não recebam vocês, até o pó daquela cidade vocês vão sacudir do pé de vocês, porque haverá mais rigor para essa cidade do que para Sodoma e Gomorra. E exatamente a partir desse ponto que Lucas registra as palavras que também estão registradas no livro de Mateus, que eu li no início: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres, se o dunamis, que foi realizado entre vocês, o fossem em Tiro e Sidom, há muito, elas já teriam passado por uma metanoia, elas já teriam se arrependido, vestido roupas de saco, cobridos de cinza, mas no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E Cafarnaum será elevado aos céus? Não, você descerá até os Hades. Irmãos, eu não vejo essas palavras de Jesus, que são palavras, como eu disse, de uma repreensão severa, eu não vejo elas carregadas de ira, eu não vejo elas carregadas de rancor, porque esse não é o coração de Deus. Eu vejo essas palavras carregadas de uma profunda decepção com os moradores daquelas cidades. Alguma vez você já se decepcionou com alguém? Você esperou que uma pessoa correspondesse a algo e ela fez totalmente diferente daquilo que você esperava? Talvez você investiu em alguém que não te deu o retorno. É muito frustrante. E Jesus ele está revelando o coração dele, está dizendo: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, ai de você, Cafarnaum. Irmãos, essas três cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, de fato eram vilas. Essas cidades, alguns estudiosos chamam do triângulo evangélico, porque são cidades onde provavelmente Jesus mais esteve ensinando, curando, fazendo milagres. São as cidades onde André, Pedro e Filipe nasceram, são de fato de Betsaida. Alguns dos discípulos de Jesus vieram dessa cidade.
E quando Jesus está repreendendo essa cidade, de fato, ele está falando de algo que é um dever proporcional. Ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaidas, porque essas cidades, meus irmãos, elas tinham uma correspondência ou um quebrantamento desproporcional às oportunidades que tiveram. Deixa eu repetir isso. Essas cidades tinham um quebrantamento e uma correspondência desproporcional às oportunidades que tiveram. E essa noite eu quero perguntar isso para você. Como está o seu nível de quebrantamento? Como está o seu nível de correspondência? Porque pode ser que o milagre que espera você está a um quebrantamento de distância. Pode ser que a oração que você vem fazendo há anos e que nunca é atendida, está esperando apenas um quebrantamento do teu coração. Pode ser que o casamento sonhado, que você esperou e creu por ele, e que ainda não está acontecendo, está a um quebrantamento de distância. A harmonia dentro da tua família pode estar a um quebrantamento de distância. Uma mudança de chave no teu ministério pode estar a um quebrantamento de distância. O extraordinário pode estar um quebrantamento de distância na sua vida. Aquela harmonia entre os teus familiares, aquela reunião em volta da mesa, aquela paz que ocupa teu coração e você põe a tua cabeça no travesseiro e à noite é para você um descanso e não uma tortura, pode estar a um quebrantamento de distância. E a pergunta que nós precisamos fazer é se a nossa correspondência, o nosso quebrantamento é proporcional às bênçãos que Ele tem derramado sobre a tua vida. Se o seu quebrantamento e a sua correspondência é proporcional às oportunidades que Deus tem te dado. Porque, irmãos, rapidamente o nosso coração se endurece. Rapidamente o nosso coração se enche de ofensas. Nós nos ofendemos facilmente com uma pregação que o pastor faz aqui no púlpito, com algo que o irmão diz na célula, com um cumprimento que você não recebeu, com uma palavra ou uma expectativa que você tinha. Rapidamente o coração humano enganoso, ele é rápido para se tornar duro. Irmãos, as oportunidades deveriam produzir em nós um coração mais quebrantado. Põe a mão sobre o teu coração. Deixa eu dizer isso para você. As oportunidades que Deus tem dado a nós deveriam produzir em nós um coração mais quebrantado. É isso que Jesus está dizendo. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Se as oportunidades que bateram a portas de vocês tivessem acontecido em outros lugares, eles teriam tido uma correspondência muito maior, eles teriam tido um quebrantamento muito maior, mas vocês estão perdendo o dia da visitação. Irmãos, Jesus está falando tudo isso em meio a um contexto, como eu disse, ele de fato estava abrindo oportunidades para cidades para onde ele estava enviando 72 discípulos. Ele estava enviando à sua frente porque esses discípulos preparariam o ambiente para a chegada de Jesus. A oportunidade iria tocar a porta de muitas pessoas, mas Jesus diz que 2 tipos de pessoas se apresentariam diante dessa oportunidade. Acompanhe comigo Lucas capítulo 10, versículos 5 e 6. Ele diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a essa casa. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, eirene sobre essa casa. Digam sobre essa casa prosperidade, digam sobre essa casa harmonia, digam sobre essa casa ausência de aflição, digam sobre essa casa graça de Deus. Versículo 6 diz assim: se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês.
Jesus diz que 2 tipos de pessoas receberiam eles: pessoas abertas para a paz, pessoas resistentes à paz. Pessoas abertas para a eirene de Deus, pessoas resistentes à eirene de Deus. Abra sua mão, diga comigo: eu estou aberto. Quantos aqui estão abertos para Ele? Eu estou aberto. Agora, irmãos, a gente fala que são 2 tipos de pessoas, mas na verdade são 2 tipos de respostas. E a pergunta essa noite é: que tipo de resposta eu e você estamos dando diariamente para Deus? Porque Ele é o mesmo que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e eu cearei com ele. Que tipo de resposta nós estamos dando para Deus? Porque em tempos difíceis, meus irmãos, nós precisamos tomar posse da paz que está em Cristo e ao mesmo tempo deixá-la disponível a outros. Porque o homem de paz, ele recebe paz, mas ele transmite paz. Abra sua mão e diga: eu recebo paz. Agora diga assim: eu transmito paz. O homem de paz, ele recebe paz e ele transmite paz. É por isso que Paulo, em Colossenses, ele diz: orem por todos nós, para que se abra uma porta para a nossa mensagem. Porque o homem de paz, ele não apenas abre a porta para a paz, portas de paz se abrem para ele. Portas de paz, ele está dizendo para que se abra uma porta, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Ontem à noite eu tive uma oportunidade muito interessante de ouvir um testemunho maravilhoso. E a história é que uma família aqui da nossa igreja, quando nós fizemos há uns anos atrás o movimento de casas de paz, eles abriram a casa deles para uma casa de paz. Diga comigo: o homem de paz recebe paz e transmite paz. Eles abriram a casa para a casa de paz e estavam ali fazendo já algumas semanas. Um dia um dos familiares liga para essa moça e fala: venha na minha casa para a gente jantar. Ela diz: eu não posso, porque eu tenho uma reunião na minha casa. E esse familiar ficou extremamente aborrecido, falou: mas meu Deus, é tudo essa igreja agora? Tudo é esse teu Deus? E houve ali uma hostilidade, um confronto naquele telefonema. E esse familiar disse assim: tudo bem, então também semana que vem eu vou nessa sua reunião. E eu conversando com a moça, ela falou: pastor, eu quero ser sincero para você, eu orei para que não viesse. Eu falei: Deus, livra a gente. Mas ela se preparou, porque ela falou: olha, essa pessoa é de palavra, e ela disse que vai vir, ela vai vir. Acontece que essa pessoa não era apenas, era um familiar muito chegado. Eu estou tentando evitar aqui as proximidades, mas um familiar muito chegado, e uma pessoa que era um sacerdote de uma seita de ocultismo. Uma pessoa que, digamos, era o pastor lá. E essa noite ela realmente veio na reunião vestida apropriadamente com todos os seus trajes sacerdotais. E entrou na sala, sentou no sofá. A dona da casa, ali que estava recebendo a casa de paz, já entrou em tensão. E a pessoa que estava ministrando, uma pessoa muito simples aqui da nossa igreja, muito amada, muito querida, estava perguntando às pessoas: como você vê Deus? Então ela perguntou para uma pessoa, a pessoa disse, perguntou para outra. Não tinha como saltar a pessoa. Então ela falou: e você como vê Deus? Ela falou: esse seu Deus é o mesmo que me colocou num orfanato quando eu era criança. E aí começou hostilmente, falando muitas coisas. A moça, que era aparente, está ali tremendo, toda constrangida. A líder da casa de paz falou baixinho para todo mundo: orem em línguas.
E todo mundo está lá, xaramanacarabalaxaia, e a pessoa ali. De repente ela disse que enquanto orava, viu que essa pessoa começou a ficar vermelho, o pescoço dela ficar vermelho. Ela falou, vou pegar um copo d'água para ela. Foi na cozinha pegar um copo d'água, mas estava tão nervosa que quando voltou, bebeu ela mesma a água. Nem deu para a pessoa. A líder, enquanto a mulher falava, sentou do lado dela e começou a orar no ouvido dela. E daqui a pouco, essa pessoa começou a dizer, ele existe. Ele existe. E a moça que era da casa falou, de quem será que ela está falando? Qual que é esse que existe? Ele existe. E ele está aqui. Ele está falando que é meu pai. Ele existe. E alguém perguntou, mas como ele é? Eu não sei, mas ele tem olhos de fogo. A reunião acabou, a líder falou, já tinha feito ali a oração de entrega. A líder virou e falou assim, então agora nós queremos visitar você na sua casa. Ela falou, não. Falou, não, nós queremos, você agora é uma das nossas, nós queremos visitar você na sua casa. Falou, não, eu não sou digna de receber vocês na minha casa. Não do jeito que está. Eu preciso fazer uma limpeza na minha casa. E aí, claro, né, vocês sabem, né? Eles ligaram para o pastor. Não, irmãos, não ligaram para o pastor, não. Os próprios familiares se revestiram da armadura de Deus, jejuaram. Isso já aconteceu há vários anos, eu descobri isso ontem. Foram lá, arrancaram tudo da casa, limparam a casa. Sabe o mais lindo? Vocês do segundo culto, vocês devem ter um conchavo com Deus. Porque o mais lindo é que hoje de manhã, quando eu terminei de contar essa história, essa pessoa veio aqui e falou, pastor, você estava falando, daqui a pouco eu falei, sou eu. O pastor está falando de mim. E ela falou, eu fiquei tão feliz, eu chorei o culto inteiro, pastor. Ela me abraçou, ela virou para mim e falou assim, eu estava devendo esse testemunho para a igreja. Eu falei, irmã, você estava devendo mesmo, mas estava devendo feio, né? Estava devendo pesado. Irmãos, esse testemunho ilustra o que o homem e a mulher de paz carrega. Você não sabe o que você carrega. Você não tem ideia. Ele disse na palavra dele, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Ele disse na sua palavra, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não tem ideia. Irmãos, quando nós ouvimos um testemunho como esse, nós entendemos que o homem e a mulher que recebe paz, eles entram para estabelecer paz e bênção. Eles entram para curar os enfermos, eles entram para quebrar o poder do maligno. Isso está sobre a sua vida. Jesus está dizendo, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum, vocês viram tantos milagres. Ai de ti Luiz, quantas vezes eu me manifestei a tua vida, quantas coisas eu fiz em você, mas isso não está produzindo em você um quebrantamento para alcançar as coisas que eu tenho para a tua vida. O homem de paz, ele produz ordem no meio da desordem. Irmãos, essa família começou a ser salva. Todos eles envolvidos no ocultismo.
A família sendo salva uma por uma. A última delas foi batizada aqui pelo pastor Tiaguinho. E já não está entre nós, ela está com o pai. Pouco tempo depois de que ela foi batizada, ela partiu para o Senhor. Mas aqui, o dia que ela saiu do batismo, ela publicou o batismo dela e escreveu assim: tudo que eu ensinei para vocês, todos os caminhos que eu direcionei a vida de vocês, eram mentira. Mas se vocês querem conhecer a verdade, sigam a nova pessoa que está saindo daqui. Tirou uma foto do batismo dela e publicou. Produz paz, produz ordem na família, expulsando a aflição, tirando todo tipo de jugo. O homem e a mulher de paz, eles experimentam o sobrenatural de Deus a seu favor. Eu quero declarar, levante sua mão essa noite, eu quero declarar isso sobre você. Irmãos, você não é um membro da igreja. Você é um homem de paz, uma mulher de paz, e o sobrenatural de Deus acompanha a sua vida. Quando você entra, a luz de Deus está com você. Ele já declarou na sua palavra: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Quando Deus estende a mão, meus irmãos, a tua mão acompanha. Eu amo uma oração que os discípulos fizeram em Atos. Em Atos no capítulo 4, versículos 29 a 31, diz que os discípulos, eles estavam sendo severamente ameaçados. Aquilo que Jesus havia dito para os 72, eu envio vocês como cordeiros no meio de lobos, que eles encontrariam oposição, resistência, hostilidade. Os discípulos estavam vivendo isso na prática. O próprio Império Romano, os judeus da época, as autoridades religiosas, eles estavam para ser presos, perseguidos, mortos. Estavam sendo ameaçados. E olha a oração que eles fazem, eles dizem assim: e agora, Senhor? Atos 4, 29 a 31, se puder projetar por gentileza. Já está lá, estou vendo. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Ouve as ameaças, Senhor, mas dá coragem. Entrou aqui hoje, estou voltando na casa daquela pessoa, alguém totalmente aparamentado, ataviado, veio para a guerra, para o confronto. Senhor, olha as ameaças e concede ao teu servo coragem para anunciar a tua palavra. E estende a tua mão com poder para curar, com sinais, com maravilhas, que sejam realizados no nome do Senhor servo Jesus. A Bíblia diz que depois disso, depois da oração deles, o lugar que eles estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e diz que eles pregavam poderosamente a palavra de Deus. Abra sua mão novamente. Dois tipos de pessoas, dois tipos de resposta. Deixa eu perguntar: você é aquele que é aberto para a paz ou resistente para a paz? Porque, irmãos, hoje de manhã eu fui um pouco mais cruel. De noite eu já estou mais amansado. Mas a verdade é que essa mensagem é para você, crente velho. Essa mensagem é para você, crente velho, que está acumulando lodo, que vai embolorando. É para você, crente velho, que não percebe que o teu coração está endurecendo. Essa mensagem é para mim, crente velho. Crente velho que me acostumo com as coisas de Deus, que já não me quebranto quando alguém desce para o batismo, quando não me quebranto quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, é só normalidade da vida. Que não me quebranto com uma oração atendida, que já não me quebranto, e talvez eu estou me afastando do extraordinário de Deus, porque Deus habita num alto e sublime trono, mas também com quebrantado e contrito de coração.
Talvez coisas maravilhosas estão ocultas para mim, porque a Bíblia diz que Ele escondeu para os sábios e entendidos, mas revelou para os simples e humildes. Diga comigo: dunamis, metanoia, eirene. Irmãos, vocês precisam da Irene. E não venha você me dizer que é casado com a Irene que está tudo certo, porque não é isso, é a Irene. Você precisa da paz de Cristo, dessa paz que produz harmonia, dessa paz que produz descanso, dessa paz que produz segurança, dessa paz que produz prosperidade, eternidade, ausência de aflição, mas ela é uma consequência. Deus age com dunamis, você responde com metanoia, e a paz invade a tua casa. Deus age com dunamis, você responde com metanoia, e a harmonia, a graça, a prosperidade, as bênçãos de Deus alcançam você, porque Ele abriu um espaço no mundo espiritual, e você abriu um espaço nesse coração. O poder de Deus está mudando a sua maneira de tratar a tua esposa. O poder de Deus está mudando a sua maneira de responder. O poder de Deus está colocando a verdade dentro do teu coração, ao ponto de que você rejeita totalmente qualquer tipo de mentira. O poder de Deus está mudando você, metanoia. Isso abre um espaço para a Irene. Irmãos, quando você está cheio da Irene de Deus, então você tem paz. Primeiro, você tem paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Vou ler na versão que você tem aí projetado para você. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem certeza da salvação, tem paz com Deus. Se você morresse hoje, aonde você estaria? Se uma sombra de dúvida entrou na tua mente, te falta paz com Deus. Se uma sombra de dúvida entrou na tua mente, algo precisa, um metanoia precisa acontecer com você, algum arrependimento precisa acontecer, algum quebrantamento precisa acontecer. Porque ele não está dizendo que precisa de algo de você. Ele diz que é justificados pela fé, tenhamos paz para com Deus. Estamos em paz com Deus. Estamos de boa com Deus. Quem aqui na escola fez assim com o amiguinho? Quem foi justificado pela fé fez isso com Deus. Estamos reconciliados, está tudo bem com a gente, nós estamos em paz. Mas irmãos, quem tem paz com Deus, tem também paz de Deus. Em outras palavras, está em paz consigo mesmo. Filipenses 4:7 diz assim: a paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guardará a vossa mente e o vosso coração, ou guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Põe a mão sobre o teu coração e diga: eu tenho paz com Deus. Não, olhem para mim, deem um sorriso aí, vamos lá, porque vocês estão meio tensos. Olhem para mim, dá aquela respirada, fala assim, pausa, é uma pausa assim, dê uma pausa. Fala assim: eu tenho paz com Deus. Quem fez as pazes com Deus? Está tudo bem entre você e Deus? Vocês não estão brigados? Está tudo jóia? Na verdade, Deus estava brigado com você, só para você saber, mas Jesus veio e fez a reconciliação. Ele pegou aquele que estava longe e trouxe para perto. Ele pegou aquele que estava separado e juntou. Ele nos deu também esse ministério.
Põe de novo a mão no coração. Dá de novo aquele sorriso legal aí. Isso, legal. Tem um esforço, mas está indo bem. Diz assim: eu tenho paz com Deus. Agora diga comigo: eu tenho paz de Deus. Você está em paz com você mesmo. Você está em paz com o propósito de Deus na sua vida. Eu conheço gente que está lutando com o propósito deles. Eles não estão em paz consigo mesmo. Eles não sabem para onde eles estão indo, de onde eles vieram. Eles não sabem o plano de Deus para a vida deles. Estão brigando dentro deles. Mas quem tem paz com Deus, tem paz de Deus. Irmãos, quem tem paz de Deus, tem paz com todo mundo. Romanos 12:18 diz assim: que no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Há uma coisa que eu tenho aprendido, é sobre o poder da ofensa. A ofensa tem o poder de endurecer o coração do homem a um ponto que rouba dele o seu quebrantamento. A ofensa tem o poder de se colocar entre nós e o extraordinário. Por isso que eu quero te dizer essa noite que o extraordinário está a um quebrantamento de distância. Vocês lembram dos nazarenos? A Bíblia diz que Jesus voltou à sua cidade, a cidade de Nazaré. Mas aqueles homens estavam ofendidos com quem Jesus se apresentava, porque eles conheciam Jesus, eles falavam: mas esse não é, como pode ser que esse seja o Messias? Ele não é, por acaso, o filho do carpinteiro, ele não é o carpinteiro, nós não conhecemos as suas irmãs, nós não conhecemos seus irmãos, nós sabemos quem é a mãe dele, quem esse cara pensa que é? Eles estavam ofendidos com o currículo de Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Que ali Jesus só pôde fazer alguns poucos milagres. Tem muita gente crente que está ofendida com a maneira como Deus está operando na vida delas. E por causa disso elas resistem à paz. E porque elas resistem, milagres que poderiam estar acontecendo na vida delas não estão acontecendo. E não é que o poder de Deus seja limitado, mas é que corações fechados impedem o agir de Deus. Corações endurecidos, corações não quebrantados. Irmãos, vocês lembram quando vocês se converteram? Quem aqui ainda consegue se lembrar quando você se converteu? Que coração lindo você tinha. Que coração quebrantado. Você estava chorando por qualquer coisa, mas agora você avalia a pregação do pastor. E você se ofende, porque não é na expectativa que você tinha. Porque não é parecida com aquele pastor da internet que você está ouvindo. Você se ofende, seu coração se endurece. E você se distancia do extraordinário. Vocês lembram quando vocês se converteram, que as orações que vocês faziam eram atendidas muito rápido? Quem se lembra disso? Você não precisava batalhar pela oração, você fazia de noite, falava: Deus, amanhã eu estou precisando de R$200 na minha conta. Aparecia. Agora você tem aquela sensação de que quando você ora e fala: Deus, preciso de R$200, Ele fala para você: vai trabalhar, vagabundo. Deus mudou, não. Nós deixamos de ser quebrantados. Nós deixamos de ser criança. Nós ficamos maduros, adultos e nos vangloriamos disso. Vocês lembram de Naamã? Naamã, um general que sai da sua terra e vai até Israel, ele tem uma expectativa.
Aliás, ele tinha uma carta do rei para o rei. Então ele vai até o profeta. Irmãos, venhamos e convenhamos, se você sai da tua cidade, com toda a facilidade que tem aqui, se você tivesse pegado um avião lá em Ji-Paraná, onde eu estava, e tivesse cruzado o país inteiro, e você viesse para receber uma oração do pastor Luiz, pelo menos que ele encoste a mão na tua cabeça. Mas o profeta não saiu nem do escritório. A Bíblia diz que ele fica o profeta de dentro da sua tenda, manda o menino de recado dizer, ó, vai lá e mergulha 7 vezes no rio. Olha, se o Naamã estava indignado, eu tenho certeza que todo mundo que estava aqui ficaria indignado também. A gente lê a Bíblia e fala, mas para que isso? Você ia fazer a mesma coisa. Você ia falar, por que esse cara, meu Deus, saí da minha terra, trouxe até dinheiro para ele. E Naamã fala, eu esperava que ele saísse da sua tenda, movesse a sua mão. Irmãos, expectativa e realidade. Às vezes nós criamos expectativas, nos ofendemos. Ah, eu esperava que fosse feito isso. Nos ofendemos. Nos ofendemos porque temos expectativas. E graças a Deus tinha um louco lá que falou, mano, mergulha 7 vezes nesse rio aí. O pior que pode acontecer é você entrar leproso seco e sair leproso molhado. É o pior que pode acontecer. E ele fala, não, mas tem rios muito melhores na minha terra. Ele falou, sim, mas ele falou, pula nesse, não seja tonto, você não vai perder nada. Tinha alguém que tinha uma mente quebrantada. Tinha alguém que passou por uma metanoia. Irmãos, mente quebrantada, coração quebrantado, coração contrito, esse Deus não despreza. A gente vai ficando crente velho, nós vamos ficando engrunhido, tem essa palavra? Incrustado, não sei, tem que tomar cuidado para não inventar uma palavra feia aqui. Mas é verdade, vai acontecer. Eu estou falando, gente, eu estou falando de vocês, mas eu estou falando de mim também. Vocês lembram de Jonas? Jonas, irmãos, imaginem isso. Por favor, imaginem isso. Alguém aqui já viu um avivamento de uma cidade inteira? Já pensou se Deus vira para você e fala assim, olha, eu vou te mandar a Curitiba, você vai andar pelas ruas da cidade, a cidade inteira vai se converter, até o pet shop. Irmãos, diz que a vaca jejuou, todo mundo, os animais jejuaram, foi uma coisa louca. Deus está propondo algo extraordinário para Jonas, mas ele está ofendido. Esses ninivitas não, eles não merecem. Isso é gente ruim, é gente que merece o inferno, eu não vou não, ofendidos. Crentes ofendidos é uma desgraça, irmãos. A ofensa é uma praga, eu não sei vocês, mas eu estou descobrindo, quanto mais velho eu fico, mais fácil de ser ofendido. Irmãos, eu pensava que a gente ia melhorando, a gente vai piorando, eu estou ficando mais melancólico, mais sensível, mais A minha mulher que diz, fala, meu Deus, sai que esse corpo não é teu. Ela fala, meu Deus, está muito sensível. Está se ofendendo fácil. Eu falei, Deus, isso trava a gente. Eu conheço gente, meus irmãos, que não vem na igreja mais, porque se ofendeu. Eles estão perdendo a maravilha da bênção da invenção de Deus. A igreja é uma invenção de Cristo. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. A pessoa está perdendo isso porque ela está ofendida com uma pessoa. Ela deu a essa pessoa um poder maior do que o poder de Deus. A ofensa tem o poder de empoderar pessoas que não merecem desse poder. Tem gente que está ofendido com o padeiro. E em vez de comer pão quentinho todo dia, está colocando na torradeira, porque se encrespou com o padeiro.
O padeiro tem o poder de tirar dela o prazer de comer pão quente. É verdade. Ofensa. Eu não tenho tempo, mas a história de Jonas é linda, porque Deus vai proporcionar para ele um ambiente de quebrantamento. Ele vai passar 3 dias ali na barriga do peixe. Demorou. A Bíblia diz que ele diz assim: eu fui até as profundezas da terra. Algas se enrolaram na minha cabeça. Eu não sei você, mas eventualmente quando a gente come peixe, pode ser que no final do dia a gente lembre dele. Mas quando o peixe come você, deve ser bem pior. Deve ser bem pior. Chegou um momento que Jonas virou e falou, ele fala assim, dentro da barriga do peixe, ele fala assim: eu cumprirei os meus votos. Aí o peixe cuspiu ele. Sabe o que eu estou propondo a vocês, meus irmãos? É um quebrantamento voluntário. É dizer: Deus, nem pensa em me pôr na barriga do peixe. Eu estou facinho, eu sou um homem de paz. A minha casa está aberta, eu não estou resistente à paz. Eu estou aqui para experimentar uma vida de quebrantamento. C.S. Lewis, ele diz assim que o humilde nunca fica humilhado, porque ele já é humilde, nunca se sente humilhado. Ah, mas me trataram mal. Tá. Sou humilde. Humilde nem percebe. Nós é que percebemos. Essa pessoa me tratou com altivez. Esse cara aqui é um boçal. Esse tipo aqui é meio soberbo. Mas tudo isso está dentro da gente. Porque quem está livre, não lhe importa. Não lhe importa. Quem não está carregando ofensa, está livre. Diga comigo: paz com Deus, paz de Deus, paz com todos. Pode ser. Não, agora sou eu que estou falando, não precisa. Pode ser que o extraordinário de Deus está uma reconciliação de distância. Está um telefonema de distância. Pode ser que está uma mensaginha de distância. Um zap. E Deus não despreza o coração quebrantado e contrito. Fica de pé comigo, eu quero orar com você essa noite. Quando você tem paz com Deus, quando você tem paz de Deus, sabe o que acontece? Você começa a liberar paz sobre todos. Eu estou desconfiado que alguns ambientes de trabalho podem mudar com um quebrantamento. Relacionamentos podem mudar, ambientes de trabalho podem mudar, finanças podem mudar, casamentos podem mudar. Porque o extraordinário está a um quebrantamento de distância. Feche seus olhos. Abra sua mão onde você está. Vai falando com esse Deus poderoso, porque Ele quer derramar Irene sobre você. Ele quer colocar harmonia, descanso, segurança, prosperidade. Ele quer tirar todo tipo de aflição e Ele está apontando você para a eternidade. É muito interessante porque
Os nazarenos ofendidos com Jesus, porque ele era um carpinteiro, perderam a bênção, mas os samaritanos não se ofenderam de serem evangelizados por uma mulher que já tinha 5 maridos, que o que ela tinha não era dela mais. E eles puderam falar, porque eles tinham o coração quebrantado, eles puderam falar assim: antes foi por o que você nos falou, mas agora nós mesmos estamos vendo com os nossos olhos. Não é algo maravilhoso? Não é algo maravilhoso você pensar que Naamã estava ofendido porque ele tinha expectativas não supridas, mas aquela mulher de Canaã se aproximou de Jesus pedindo para que sua filha fosse curada, e ele falou: olha, o pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. E ela não se ofendeu de ter sido chamada de cachorro naquele dia. Ela falou: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ela experimentou o extraordinário. Os samaritanos experimentaram o extraordinário. A mulher de Canaã, a cananeia, ela experimentou o extraordinário de Deus na cura da sua filha. Irmãos, Jonas estava ofendido com Deus, precisou ir para a barriga do peixe, mas Pedro, enquanto subiu no terraço para orar, Deus falou para ele: vá até a casa do gentio. E ele realmente entrou na casa de Cornélio, dizendo o seguinte: eu nem deveria estar aqui, porque não é lícito para um judeu estar na casa de um gentio. Mas lembra o que ele falou? Ele falou assim: mas Deus falou para mim que eu não deveria considerar impuro aquilo que ele purificou. O coração quebrantado de Pedro, o coração quebrantado dos samaritanos. Irmãos, corações quebrantados. O coração quebrantado da mulher sírio-fenícia aproximou eles do extraordinário. Eu quero declarar essa noite que talvez Deus está a um quebrantamento de distância para colocar o extraordinário na sua vida. Irmão, larga a mão desse orgulho. Bota o teu currículo na gaveta. Abre mão de você querer apresentar diante de Deus e dos homens feitos humanos, que a Bíblia chama de trapo de imundícia. Se apresenta como um coração quebrantado e contrito. Seja como uma criança, porque se nós não nos tornarmos como uma criança, de maneira nenhuma nós vamos herdar o reino dos céus. Coloca um pouco a tua teologia de lado, deixa um pouco os seus conhecimentos. Deixa isso um pouco de lado. Essas coisas são importantes, mas elas não deveriam ser empecilhos para nós encontrarmos o coração de Deus, porque o nosso Deus afirma na sua palavra de maneira tão clara, que Ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelou aos simples e humildes. Deixa Deus quebrantar o teu coração. Para de ficar brigando com Deus. Entrega as tuas expectativas. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Vai quebrantando esse coração. Ah, Senhor, me ajuda. Me ajuda, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Dá-nos um coração quebrantado e contrito. Irmãos, essa mensagem que você está ouvindo, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é confrontadora. Ela coloca você no corner. É verdade. Mas a nossa correspondência deveria ser proporcional às oportunidades que Deus tem nos dado. A nossa correspondência e o nosso quebrantamento deveria ser no mesmo nível daquilo que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Então deixa Deus quebrantar o teu coração. Que tal se você sai dessa noite, desse lugar aqui,
com um pouco mais de quebrantamento. Deixa aumentar o nível de quebrantamento na sua vida. Deixa diminuir o nível de resistência na sua vida. Enquanto você vai orando, eu quero orar por você que está aqui essa noite e ainda não teve oportunidade de fazer um compromisso verbal, público, com Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Alguns de vocês estão aqui até protelando, mas a oportunidade está batendo na tua porta e o seu quebrantamento deveria corresponder a esse nível de oportunidade. Ele diz que ele bate a porta, se alguém abrir e entrar, se alguém abrir, ele vai entrar, ele vai cear com essa pessoa. Eu não quero atrapalhar a tua oração, vai continuando orando a sua oração. Você não precisa repetir comigo a oração, fique fazendo a tua oração. Mas eu vou fazer uma oração aqui, se você precisa entregar a tua vida para Jesus essa noite, ou talvez se reconciliar com Ele, voltar para Ele, corresponder à altura àquilo que Ele já tem feito na sua vida, vai repetindo essa oração comigo aí onde você está. Você pode repetir baixinho no teu lugar, mas diga assim: Senhor Jesus, eu preciso tanto da sua graça e do seu perdão. Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Dá-me um novo dia. Lava-me com seu sangue. Eu aceito a oportunidade que está batendo à minha porta. Com a minha boca eu confesso o que eu creio no meu coração, que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador para a glória de Deus. E eu aceito a nova vida que o Senhor tem para mim. Eu declaro isso em teu nome. Amém.